Gente, teoria dos conjuntos, eu estudo... existem os conjuntos numéricos, né? Que são os conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais, né? E os reais, para o nosso contexto. Mas a teoria dos conjuntos ela é uma relação um pouco anterior que pensa em conjunto daquela forma, né? Por exemplo, eu tenho um conjunto A, e esse conjunto A ele é composto pelos elementos 1, 3, 5, 8, 11, 17. Beleza? Os naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais que eu falei com vocês, eles são um tipo de conjunto. Beleza? Mas na teoria dos conjuntos, a gente estuda uma diversidade enorme de conjuntos, muitas vezes aleatórios, assim, que as questões colocam de forma aleatória. E a gente precisa de ver a interação entre os conjuntos, beleza? Fez sentido? Então aqui, na prova de vocês vai aparecer um conjunto, ele vai vir o quê? Simbolizado por uma letra geralmente maiúscula, beleza? A chave aqui, ela marca o quê? Ela marca o início e o fim do conjunto, e dentro deles estão os elementos, beleza? A primeira relação que a gente vai entender aqui é a relação de pertinência, beleza? Certo? A relação de pertinência, pessoal, ela me indica se um elemento ele pertence ou não, pertence a um conjunto, beleza? Ou seja, a relação de pertinência é uma relação de elemento para conjunto. E isso aqui, pessoal, aparece em prova e gera erro, beleza? Porque se eu estou falando da relação de pertinência, eu vou indicar os símbolos dela daqui a pouquinho, eu estou falando o quê? De elemento para quem, gente? De elemento para conjunto, certo? Ou seja, vamos olhar, por exemplo, por elemento 1. De novo eu vou falar, é o conjunto A, beleza? E o 1, 3, o 5, o 8, o 11, o 17 são elementos, beleza? Se eu for olhar para o 1, por exemplo, ele é um elemento, ok? E esse elemento, ele pertence ao conjunto A? Pertence ou não, gente? Pertence, certo? Agora, se eu pensar no 25, ele pertence ao conjunto A? Não pertence. Então, a relação de pertinência é essa, beleza? Mas nós vamos ver que existe a relação de inclusão, que é o está contido, não está contido, contém, não contém. E se aparece isso em prova, tem gente que cai, que usa a relação que não deve ser usada. Se eu estou me referindo de elemento para conjunto, eu vou usar qual relação? A de pertinência. E o símbolo é o quê? O pertence e não pertence, que são simbolizados, beleza? Por esse ezinho aqui, ó. Beleza? Vou até colocar a legenda aqui embaixo, ó. Esse cara aqui é quem? Esse cara é o pertence. Certo? E esse aqui é o não pertence. Quando eu completar aqui com a relação de inclusão, eu vou dar um exemplo do que pode aparecer assim, que é sutil e gera erro em prova. Ok? Então, a relação de elemento para conjunto, esses são os símbolos, pertence, né, ou o não pertence, certo? Esse ou aqui é só para, não é nada matemático não, beleza? Só aquele ali ou aquele, beleza? Na relação. Então, exemplo aqui, ó. Exemplo. Primeiro exemplo nosso. Se eu olhar ali para o 1, por exemplo, ó, o 1, beleza? Ele o quê? Ele pertence ao conjunto o quê? Ao conjunto A. Isso está certo, gente? Tá certo, não tá? 1, ele pertence de fato, né? O 17 pertence? 17, por exemplo, ali, ó, pertence ao quê? Ao nosso conjunto A. Agora, se eu quiser indicar um elemento que não pertence, eu vou colocar o quê? O símbolo não pertence ao conjunto A, beleza? Certo? Se eu coloco aqui, ó, olha para você ver isso aqui. Se eu coloco assim, ó, o 1 está contido, nós vamos ver que vocês vão relembrar esse símbolo aqui, ao conjunto A. Dessa forma, isso está certo ou errado, pessoal? Está certo ou errado, gente? Isso aqui, ó, se eu usar o contido, ao invés do pertence não pertence. Está certo ou errado? Está errado. Qual que é o símbolo que eu acabei de falar, gente, que nós vamos usar? Pertence e não pertence. Quando a relação for de elemento para conjunto, nós vamos usar quem, gente? Pertence ou não pertence. O 1, ele não é um elemento?
certo? Então ele não pode estar contido no A. Aqui o 1 está aparecendo como quem, gente? Como um elemento. Presta atenção nisso aqui que eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, que vocês vão comparar com isso aqui, certo? Beleza? Então isso aqui está o quê? Isso aqui está errado, beleza? Então anota que está errado aí, para vocês não anotarem isso aí, achando que está certo, beleza? Eu não posso falar que o 1 está contido no A, beleza? Isso aparece em prova, fiquem atentos aí. A próxima relação que a gente tem que estudar é a relação de inclusão. Beleza? Relação de inclusão. Bom, essa aqui, pessoal, que a gente usou o tópico 1, é uma relação de pertinência, ela usa o quê? A relação de elemento para conjunto. Bom, eu dei aqui o elemento A, falei com vocês, bom, ó, o 1 pertence a A, beleza, o 17 pertence ao A, o 25 não pertence. E quando eu usei esse símbolo aqui, ó, que nós vamos colocar ele aqui agora no quadro e ele chama está contido, beleza? Eu falei com vocês que é errado representar dessa forma, beleza? Isso é errado. Por que que é errado? Porque o está contido e o não está contido, que é esse Czinho com corte, ele é uma relação que não é de elemento para conjunto. É uma relação que é de conjunto para conjunto, beleza? Então aqui, ó, no caso da relação de inclusão, é uma relação de conjunto para conjunto, beleza? Conjunto para conjunto. Então não é uma relação que não é uma relação de elemento para conjunto, é uma relação de conjunto para conjunto, beleza? E aí é o seguinte, quem são os símbolos, pessoal? Bom, os símbolos são está contido ou o não está contido, certo? E eu vou colocar aqui um traço aqui no meio aqui, ó, beleza? Porque existe outros símbolos, beleza? Que é esse cara, um C ao contrário, beleza? Ou esse C ao contrário com o quê? Com um traço no meio, beleza? Quem que é esse cara aqui? Esse cara é o está contido. E esse outro carinha aqui é quem? Esse outro carinha é o não está contido. Aí você deve estar se perguntando, quem está atento na aula deve estar se perguntando, Mateus, por que então que existe está contido, não está contido? E existe essa outra simbologia, porque elas são usadas também em momentos diferentes, beleza? E aí a gente tem que aprender para não, que na hora da prova, se cair isso, vocês não errarem. O nome desse aqui é o quê? É contém, e esse outro carinha aqui ó, é o não contém. Beleza? Olha o português, gente. Se eu falo com você assim, algo está contido ou algo não está contido, é uma relação assim, é como se fosse algo menor, não é? Beleza? É como se fosse um conjunto menor que está dentro de um conjunto maior. Então eu estou falando, esse carinha é o quê? Está contido ou ele não está contido dentro de um outro conjunto maior. Nós vamos dar exemplo ali numérico no quadro, beleza? Agora, esse aqui, olha o português, gente, tem que pensar no português, né? Contém. Quando eu uso contém, a relação é de quem? Estou olhando o cara maior para ver se ele contém ou não contém o quê? Um outro conjunto que é, teoricamente, entre aspas, menor. Beleza? Esse é o português, então. Vamos para um exemplo para vocês perceberem. Pessoal, ficou aqui, claro, pode apagar? Licença aqui. Vamos lá. Foca aqui para vocês não usarem isso no contexto errado, hein? Fiquem atentos com essa simbologia. De novo, vou recapitular. Pertence e não pertence, eu vou usar quando? Relação de elemento para conjunto. Estou me referindo a um elemento que pertence ou não a um conjunto. Beleza? Aqui, a partir da relação de inclusão, a simbologia que eu vou usar, ela se refere o quê? De conjunto para conjunto. Beleza? Então, estou lidando agora com conjuntos. Apenas com conjuntos. Beleza? E aí é o seguinte, em qual contexto vamos usar essa duplinha ou essa outra duplinha aqui? Presta atenção comigo aqui, ó. Vamos usar o mesmo conjunto A lá? Olha para você ver aqui, exemplo. Seja lá o nosso A, aquele carinha lá, 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 17, beleza? Certo? Bom,
Se eu falar com você o seguinte, eu vou dar um conjunto B aqui agora. Conjunto B, que ele vai ser simbolizado por 1, 3 e 17. Beleza? Certinho? Se eu falar, e vou dar um outro C antes de continuar a minha fala. 1, 2, 14 e 23. Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é um conjunto, não é? Certo? Esse também é um conjunto. E esse também aqui é o quê? Ele é um outro conjuntão maior. Agora eu vou fazer a relação entre eles, beleza? Pensando o quê? Na relação de inclusão. Porque ela se refere o quê? Conjunto para conjunto. A referência dela é essa pra gente. Eu posso vir para vocês falar o seguinte, olha aqui. O nosso A. O nosso B, ele está contido no nosso A? Dá uma olhadinha, pessoal. Isso aqui dá certo ou errado? Tá verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é? Olha para você ver o conjunto B. O conjunto B ele é constituído por quem? 1, 3 e 17. Certo? Beleza? Então, se eu desenhar, por exemplo, aqui um conjunto A grandão aqui, ó, certo? Aqui estão os elementos dele, não estão? Beleza? Então, vamos colocar quem são os elementos dele aqui, ó. Por exemplo, o 1 está aqui, o 3 está aqui, o 5 está aqui, o 8, beleza? O nosso 11, certo? E o nosso 17 e só isso mesmo. São esses 6 aí. Aí, olha para você ver o nosso B. O nosso B não é 1, 3 e 17? 1, 3 e 17. Está aqui o 1, 3 e 17, ó. Esse cara aqui é o B, não é? Então, se eu olhar para o conjunto B, ele está contido no nosso conjunto maior que é o A? Está contido, é o português, que eu acabei de falar para vocês. Então eu vou usar o quê? Esse cara é o conjunto que eu falei com vocês que é o quê? O menor. Ele está o quê? Está contido no A. Beleza, tranquilo. Perfeito isso aqui. Agora, eu posso falar o contrário, que o A está contido no B, gente? Isso aqui é verdade? Isso aqui não é verdade, beleza? O A não está contido no B, né? Certo? Então, isso aqui está o quê? Isso está errado. E às vezes aparece assim em prova. Você assusta, não, o B ele realmente tem uns elementos, todos os elementos do B estão no A. Então, o B está contido. Aí a prova, ao invés de colocar o B está contido, coloca o A está contido no B. E aí o contexto de prova não é um contexto ali que você está fazendo uma prova de concurso, psicológico, aquela questão toda. Então, tem que ficar atento com essa ordem. A ordem, então, que ela é importante? Ela é importante. É o B que está contido no A, não o A que está contido no B. Agora, se eu vir e falo o seguinte, o A, olha o outro que eu vou usar agora. O A, ele contém quem, pessoal? Contém o B, está certo? O A contém o B? O A é um cara grandão. Ele contém o B? Dentro do A tem o B? Tem, não tem? Olha lá, ó, dentro do A está quem? Está o B. Então, o nosso A, ele contém o B, isso está perfeito. O que está errado, eu coloco errado na frente. O que eu não coloco errado é porque não está errado. Beleza? Tranquilo? E agora, vamos fazer o contrário. O B, ele contém o A? É a mesma ideia. O B contém o A, gente? Dentro do B tem o A? Não. Dentro do B não tem o A. Certo? O contrário é um fato. Dentro do A tem o B, mas dentro do B não tem o A. Então, isso aqui está o quê? Isso está errado. Então, percebam quanto que a ordem, ela importa aqui nesse contexto. A ordem da escrita aqui, ela é muito importante, beleza? Fez sentido, gente? Fez? Fiquem atentos, viu, gente? Concurso é coisa sutil, tá? Não é assim, de repente, um candidato bom que estudou muito, ele não é eliminado por, assim, o cara desconhece completamente o conteúdo, não é isso não. Porque quem quer fazer uma prova do estilo que vocês vão fazer, são pessoas que, a maioria, se preparam no meio do caminho. O que, de repente, elimina um candidato é o quê? É um erro bobo assim. Então, que vocês não caiam nesses erros bobos, beleza? Fiquem atentos aos detalhes que eu falar com vocês. Olha para vocês verem, pessoal. Então, dá uma chegadinha aqui agora. Se eu pegar o C, por exemplo, o C é correto falar que o conjunto C, ele o quê, pessoal? Ele não está o quê? Ele não está contido no A, certo? Beleza? Ele não está contido. Quem que é o C? O C é 1, 2, 14, 23. Aí você me fala, Mateus, mas o 1, ele está no C e está no A. Mas agora a minha ótica é o quê? Estou olhando para o C como conjunto. E não estou olhando para o elemento 1. Estou pensando no C como um conjunto, como um grupo. O grupo C todo está contido no A?
Não tá. Então, apesar deles terem aqui uma interseção, né, possuírem um elemento que é comum aos dois, quando eu olho para a ótica de conjunto, eu não posso afirmar que o C está o quê? Está contido no A. Se ele não está contido, eu vou usar qual símbolo? O C normal com traço. Beleza? Se o C não está contido, é fato dizer o quê, pessoal? Que o A o quê, gente? Que o A o quê? Não contém, certo? Que o A não contém quem? Que o A não contém o nosso C. Beleza? Fez sentido, gente? Fez? Então é muito importante aqui essa ordem, né? O C não está contido no A e o A não contém o C. Beleza? Novamente eu vou falar. Eu coloquei um aqui de propósito, beleza? É uma interseção. Vocês vão ver que a interseção ela se refere aos elementos que são comuns, beleza? Nós vamos estudar isso aqui daqui a pouquinho. Apesar de ter um que é comum, gente, quando eu olho para o C como conjunto, eu não posso afirmar que o conjunto todo C está dentro do A. Beleza? Por isso que ele não está contido no A e o A não contém o C. Fez sentido, gente? Fez? Tranquilo? De boa? A mesma coisa que se eu pensar do B para o C, do B para o C, né? O 1 também é o quê? É um elemento comum, não é? Há uma interseção, perfeito? Mas eu posso falar que o nosso B está o quê? Contido no C? Posso falar, gente, que o B está contido no C? Ou posso falar que o C contém? Não. O B não está contido no C e o C não contém o quê, pessoal? Não contém o B. Fez sentido, gente? Tranquilo? De boa? Essa questão da interseção do elemento comum é importante. Quando eu mexo com relação de inclusão, com relação de conjunto para conjunto, não me interessa ter o quê? Elemento comum, né? O que me interessa é pensar o quê? No conjunto todo. Fez sentido? Tranquilo? Maravilha, gente. Pode pagar com isso aqui? Acho que isso aqui até é legal vocês copiarem, para vocês perceberem, beleza? O nome desse diagrama aqui, pessoal, é diagrama de Venn, beleza? A gente vai usar ele muito nas questões aí, envolvendo operações de conjuntos. Aquelas questões que envolvem opinião, né? Assim, fulano gosta, tantas pessoas gostam do sabão em pó tal, outro tanto gosta do sabão em tal, outro, X. Outro Y, quantos gostam dos dois? Beleza? Tantos gostam dos dois. E uma quantidade gosta só de um deles. Quanto que gosta só do outro? Beleza? Essas questões elas envolvem operações de conjuntos que a gente vai aprender hoje aí quais são elas. Diagrama de Venn. V-E-N-N. Beleza? Diagrama de Venn. É o nome. Isso aqui é só o nome, né? Se aparecer o nome para vocês em prova ou quando vocês estiverem estudando aí através de alguma literatura, beleza? Vocês não ficarem assustados aí, isso é só nome, beleza? E essa representação ela é muito importante para a gente. Fez sentido, gente? Podemos avançar? Vou apagar o quadro lá então, primeiro quadro. Vamos continuar avançando aí, rumo ao sucesso. Bom, pessoal, visto isso, existe aí uma parte do conteúdo que é muito importante, beleza? Muito importante. Que quando a gente fala sobre os subconjuntos de um conjunto, beleza? Subconjunto de um conjunto. A palavra sub, ela nos dá a ideia de o quê? De que o subconjunto, ele é o quê? Ele está dentro de um conjunto, não é? Ele é um subconjunto, está dentro de um conjunto maior. E os subconjuntos, pessoal, eles compõem uma parte aí que ela aparece bastante em prova. Então, assim, eu sugiro que vocês aprendam bastante aí. Inclusive, alguns detalhes, que são o quê? Detalhes técnicos de prova, beleza? Não há dificuldade em aprender subconjunto. A dificuldade é o quê? É você não errar bobeira. Por exemplo, alguém aqui na sala, me responda agora, alguém aqui na sala já ouviu falar que o conjunto vazio, que é um conjunto que não tem elemento nenhum, beleza? Conjunto vazio, ele é subconjunto de todo conjunto? Alguém já ouviu falar isso na vida, na escola? Lembram? Já ouviu já? Beleza. Aí, olha para você ver que interessante. Certa vez eu estava preparando aula, coisa e tal, e eu vi num livro assim, escrito o seguinte, que o subconjunto de um conjunto,
ele é formado por, quando um subconjunto ele possui todos os elementos do subconjunto estão presentes num conjunto maior. Então, por exemplo, presta atenção. Se eu falo com você o seguinte, o A é o conjunto 1, 2, 4 e 8, beleza? E o B, ele é o conjunto o quê? 2 e 4. Você afirmaria que o 2 e 4 ele é um subconjunto do A? Olha para você ver o que eu vi no livro. Eu vi o seguinte, um subconjunto, todos os elementos desse subconjunto estão aonde? Estão num conjunto maior, que eu estou referindo a ele como subconjunto desse outro conjunto maior. Então, no caso que o B, todos os elementos do B estão presentes aonde? Estão presentes no A. Isso segundo a escrita do livro que estava eu analisando, observando. E aí eu falei, ele me falou o seguinte, eu ouvi isso alguma vez na minha vida, eu ouvi falar que o conjunto vazio, que é um conjunto que não possui elementos, que é esse cara representado por isso aqui, ó, beleza? Ou dessa forma assim, ó, né? Não as duas coisas, né? Ou uma ou outra, né? Você não pode chegar ali e fazer isso aqui, ó, para representar o vazio, beleza? Já anota isso aí no caderno, beleza? Isso está errado, eu não posso fazer isso. Se eu coloco esse símbolozinho dentro da chave, eu estou colocando ele o quê? Colocando um elemento lá dentro, né? Então ele está deixando de ser vazio. Então isso aqui está errado, ó, beleza? Não posso usar assim. Isso aqui é a nomenclatura para conjunto vazio. Certo? Já vamos voltar para o nosso foco dos subconjuntos. Mas antes, prestem atenção. Então, o conjunto vazio ele é representado assim ou assim, e nunca colocando, né, esse símbolo aqui dentro das chaves, beleza? Isso está errado. Isso cai em prova, viu, gente? Essas coisas caem em prova mesmo, tá bom? Anotem isso aí. Agora vamos voltar para o nosso foco. Vou falar de novo aqui para ficar mais claro, beleza? É muito importante vocês saberem isso aqui. No livro que eu estudei, dava um conjunto, beleza? Estão comigo aqui? Dava um conjunto, que no caso ali eu representei pelo A. E aí ele falou assim, ó, dado um subconjunto B, ele será subconjunto do A se todos os elementos dele estão também aonde, pessoal? Estão também no conjunto A, que é o conjunto grandão. Então tem um conjunto pequenininho, beleza? E tem um conjunto grandão, entre aspas, só para poder ilustrar aqui. E o livro falava, todos os elementos que estão aqui, no pequeno, devem estar onde, gente? Devem estar no A, para que ele seja considerado subconjunto. Isso está certo ou errado? De acordo com aquilo que você aprendeu no colégio. Você não aprendeu no colégio ou na faculdade, não sei, que conjunto vazio ele é sempre subconjunto de qualquer conjunto. O vazio ele é subconjunto desse conjunto. O vazio é subconjunto desse. Ele é subconjunto desse. Mas de acordo com o que eu falei com vocês aqui agora, a definição estaria correta? Olha a definição, vocês estão comigo aí, gente? Olha aqui, presta atenção. Para ser subconjunto, todos os elementos do subconjunto têm que estar lá. Se o vazio ele é subconjunto universal, como que essa definição vai estar correta, gente? Ela fala que todos os elementos daqui devem estar lá. O vazio ele possui elemento? Possui elemento? Então essa definição está certa ou errada, gente? Está errada. Isso cai em prova? Cai em prova. Isso já vinha em livro? Já vinha em livro. Beleza? Então se o nosso vazio ele é subconjunto universal, eu não posso falar que para ser subconjunto, os elementos do cara tem que estar no outro. Beleza? Na verdade, um subconjunto, nós vamos anotar isso, mas eu quero que vocês prestem atenção antes. Um subconjunto, na verdade, para ele ser subconjunto de um conjunto maior, na verdade, ele não pode possuir elementos que não estejam no outro. Ele não pode possuir elementos que não estejam no outro. Por isso que o vazio ele é um conjunto o quê? Subconjunto universal. Porque como ele não possui elementos, ele não possui elementos que estão num outro conjunto. Por que o vazio ele é subconjunto do A? Porque ele não possui elementos que não estão no A. Por que ele também é subconjunto do B? Porque ele não possui elementos que não estão aqui. Certo? Por que o 2, 4 também ele é o que, gente? Um subconjunto do A. Porque ele não possui elementos que o quê? Não estejam no A. Então a definição correta para subconjunto é: um subconjunto será de fato subconjunto de um conjunto maior, e eu vou anotar isso,
Quando ele for o quê, pessoal? Quando os elementos dele, o quê? Estiverem lá, mas também, aliás, perdão, eu expliquei, voltando aqui. Na verdade, o que a definição é? Um subconjunto será subconjunto de fato quando ele não possuir o quê? Elementos que não estejam no outro. Beleza? Eu condenei a definição, já estava indo editar ela aqui por impulso. Fez sentido, gente? Tranquilo? Então falar que então os elementos do subconjunto estão também aonde? No conjunto maior. Isso faz sentido na maioria das vezes, né? Aqui, ó, é verdade. Os elementos estão aqui. Mas e o caso do conjunto vazio? Como que você explica ele? Então a definição correta é essa que eu passei, que eu vou anotar no quadro. Fez sentido, gente? Aqui foi só um errinho na fala aqui. Mas fez sentido? Perfeito? Maravilha, então. Vamos lá, eu vou apagar aqui esse quadro. Anotem a definição aí do subconjunto. Eu vou passar para vocês ela aqui. Fiquem de olho nela. Então, olha para você ver. Dado um subconjunto, dado um conjunto, B, ele será considerado subconjunto de um conjunto A se B não possuir elementos que não estejam em A. Dado um conjunto B, ele será considerado subconjunto de um conjunto A se B não possuir elementos que não estejam em A. Vou até finalizar aqui, ó. Isso explica o fato do conjunto vazio ser subconjunto de todos os conjuntos. Também explica o fato de todo conjunto ser subconjunto dele mesmo. Então olha para cá, gente. Eu posso afirmar que o conjunto A, 1, 2, 4, 8, ele é subconjunto dele mesmo? Posso, gente? Posso. O próprio A, ele possui algum elemento que não esteja nele mesmo? Não. Todos os elementos dele estão dentro dele mesmo, beleza? Ou seja, por isso que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Fez sentido, gente? Tranquilo? De boa? Gente, alguém ficou com dúvida nessa parte, nessa definição? Tranquilo? Vocês perceberam como que a outra definição, ela é a melhor palavra para descrever ela, que estava no livro que eu falei com vocês, ela é incompleta. Porque se você fala o seguinte, e o vazio? O vazio, nem todo elemento do vazio está no outro, porque nem elemento ele tem. Como que você fala que para ser subconjunto tem que ter, todos os seus elementos têm que estar no conjunto maior? Beleza? O correto, então, é falar que um subconjunto, o quê? Ele será considerado subconjunto de um conjunto se ele não possuir elementos que não estejam nesse conjunto maior. Fez sentido, gente? Tranquilo? Como que é sutil? Maravilha. E isso explica dois fatos, né? O fato do conjunto vazio ser subconjunto de todos os conjuntos, também explica o fato de todo conjunto ser o quê? Subconjunto dele mesmo. Fez sentido? Maravilha. Isso é bem importante, viu, gente?
Isso que vocês anotaram também, essa nomenclatura aqui, certo? Maravilha. Vocês entenderam porque eu coloquei o A e o B aqui? Foi só para denotar, né? Que o nosso B ele é o quê? O B ele é um subconjunto de quem? Do A, né? Certo? E se o B ele é um subconjunto do A, como que eu posso escrever? Se é subconjunto, ele não vai estar dentro do outro conjunto? Ou seja, por exemplo, aqui o nosso conjunto Bzinho aqui, esse aqui, ele é subconjunto do A, não é? Porque ele está o quê? Ele está contido dentro do A. Olha lá, o 2 quartos é a mesma coisa. Ele é subconjunto do B, não é? Por quê? Porque ele está o quê, gente? Contido dentro do nosso conjunto A. Beleza? Matheus, então o conjunto vazio está contido no A? Logicamente, né? Se ele é subconjunto, beleza? Universal de todos os conjuntos, ele também está o quê, pessoal? Ele está contido no conjunto A. Como também o vazio está o quê, gente? Contido no B. Porque ele também é o quê, gente? Subconjunto do B e assim por diante. Fez sentido? Tranquilo? Maravilha? Ok. Vamos lá. Gente, como que está o ritmo aí? Uma parada agora só para a gente conversar. Como que está o ritmo? Está de boa? Como que tá? Tá tendo dificuldade? É aos poucos mesmo. De verdade, gente, tá tranquilo? Pessoal, se estiver assim, acelerando ou, né, vocês podem me falar, beleza? A ideia é que hoje é a primeira aula nossa, né? A gente começar num ritmo assim, não tão acelerado e ir acelerando aos poucos, beleza? Como ela falou, é aos poucos mesmo. De repente, tem muito tempo que você não estuda matemática, dá um choque mesmo. Oi? Você estuda direito, então... Pois é, então assim, tem muito tempo que você não estuda matemática. Então assim, isso é normal, beleza? Mas aí você pode dar um toque, né? Assim, não, professor, eu não entendi aquilo, beleza? Fez sentido? Maravilha, pessoal. Vou apagar aqui, ó. Então vamos recapitular. O que nós vimos até agora? Nós vimos relações de pertinência, que é o quê? Aquela relação de elemento para conjunto. Eu uso o símbolo de pertence ou o símbolo de não pertence. Depois nós vimos a relação de inclusão, beleza? As relações de inclusão, que pode ser o quê? Está contido ou não está contido. Contém o quê? Ou não contém. Que são relações de conjunto para conjunto. Vocês não podem errar isso na prova. Beleza? Quer uma coisa sutil? Vamos colocar essa observação aqui, ó. Gente, eu vou continuar a matéria aqui nesse quadro, tá bom? Mas eu queria colocar uma observação que eu fiquei de comentar com vocês. Então, assim, puxa uma setinha aí no seu caderno, esse caderno seu aí de concurseiro, que tem que ser bem estudado, bem riscado. Então, presta atenção aqui, olha aqui. Eu tinha falado com vocês a respeito do 1, né? Eu tinha colocado um conjunto A, e o primeiro conjunto que eu tinha colocado, como que ele era mesmo? Dita para mim, ele era 1, primeiro lá no início da aula. 1, 3, 5, 8, 11, 17. E eu havia falado com vocês o seguinte, eu havia falado com vocês que isso aqui estava errado, não estava? O 1 está o quê? Está contido aonde? No A. Estava errado, não estava? Vocês anotaram isso aí? Beleza? E eu tinha falado que o quê? Que o 1 pertence ao A, está certo, beleza? Tranquilo? Isso aqui está o quê? Isso está errado. E isso está o quê? O de baixo está... O de baixo está correto, né? Beleza? O de baixo está correto. Certo? Tranquilo? Agora, bom, visto essa parte de relações de inclusão que nos desencadeou a estudar subconjuntos, eu posso agora vir para você e te falar outra coisa. Eu posso vir escrever isso aqui, ó. O 1 sozinho, só que entre chaves. Nesse contexto aqui, o 1, como ele está entre chaves, eu estou me referindo ao 1 como elemento ou ao 1 como conjunto, gente? Como um conjunto, não é? Ele é um conjunto chamado conjunto unitário. Não é porque é 1 não, viu, gente? É porque tem um elemento. Se tivesse, tipo assim, entre chaves, só o 5, por exemplo, seria um conjunto unitário. Tanto que aqui, ó, eu falei com você, gente, não representa vazio assim, porque isso aqui é um conjunto unitário, né? Você está considerando isso como um elemento. Fez sentido? Então, esse cara aqui agora, eu estou me referindo ao 1 como o quê? Como um conjuntinho. E esse conjuntinho aqui, ele é subconjunto do A? É, gente, subconjunto no A? Por que que é? Porque entra nessa definição. Qual que é a definição? Aquele conjuntinho ali, que tem o 1 como elemento, ele não possui elementos que não estejam aonde? Que não estejam no A.
Então, o que? Ele é subconjunto desse cara? Ele é. Então, quando eu for representar, eu vou usar qual relação? A de pertinência com o pertence ou não pertence, ou a de inclusão com o está contido ou não está contido? A de inclusão, né? Eu vou usar o que, gente? O está contido, né? Aqui, ó. Esse umzinho está contido aonde, pessoal? No A. Isso está correto, gente? Está correto demais. Olha para você ver como que é sutil em prova. Tá lá você fazendo concurso, né? E aí aparece em algum contexto, nós vamos ver os contextos de questões de conjunto hoje aqui. Aparece isso e aparece isso. Gente, tem pessoas que perdem um concurso por causa disso aqui? De uma chave? Sim. A chave, ela marca o quê? Ela marca que esse 1 agora ele é conjunto. Então eu posso falar que ele está contido no A. Está assim, eu não posso falar que ele é conjunto. Eu estou lidando com um como apenas o quê, gente? Como um elemento. Fez sentido, gente? De verdade? Então eu não posso usar isso aqui. Eu vou usar o pertence. De boa, gente? Tranquilo? Né? Maravilha. Vou colocar aqui para vocês, ó. Só para vocês lembrarem, ó. Isso aqui, ó, é um subconjunto de A. Beleza? Tranquilo? Maravilha, galera. Força aí, vamos lá. Vamos que vamos. Hoje é segunda, dia de alegria. Beleza? Sabe qual que foi assim? Só para quebrar aqui o clima aqui. Sabe qual que foi um dos maiores desejos meu pessoal para 2019? Tratar os dias da semana de maneira igual. Sabe aquele negócio que a gente vê em rede social, sextou, sabe? Segunda-feira brava. Aquilo não pode nos atingir, beleza? Inclusive vocês estão em um contexto de preparação e tal, não pode atingir vocês. A segunda-feira ser um dia morto, ruim, tipo, não, pelo amor de Deus. Todo dia é dia, beleza? É dia de correr atrás, é dia de alegria, é dia de ser feliz. Vamos lá. Beleza? Bonito, né? Escrever uma frase, né? Bonito. Escrever um livro. Maravilha, tô poeta hoje, né? Vamos lá. Galera, seguinte, uma coisa muito importante aqui pra gente sobre subconjuntos ainda, por isso que eu vou colocar um asterisco aqui, beleza? É a quantidade de subconjuntos, beleza? De um conjunto. Tá certo? Quantidade de subconjuntos de um conjunto. Isso é importante saber? Importante. Galera, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, ele tem o quê? Tem 6 elementos, né? Esse conjunto aqui tem quantos? Tem 4 elementos, certo? Vocês acham que eles vão ter a mesma quantidade de subconjuntos? Que todos eles vão se encaixar nessa definição aqui. Não vão ter a mesma quantidade, beleza? O cara que tem muito mais elementos, ele tende a ter o quê, pessoal? Muito mais também o quê? Subconjuntos. É uma coisa assim, óbvia, beleza? Só que nós vamos explicar o porquê e vamos explicar como que faz para calcular a quantidade, tá bom? Bom, vocês estão preparados para pensar de novo? Sabe aquela hora que eu fui explicar subconjuntos? Eu larguei o canetão. Quando eu largo o canetão, geralmente eu quero falar, né? Não quero ficar anotando, quero só que vocês tenham atenção aqui. Um elemento tem duas opções para um elemento, certo? Em relação a um conjunto. Duas opções. Ou ele pertence ou o quê? Não pertence. Beleza? Certo? Se eu pensar num conjunto, tem duas opções. Ou ele está ou não está. Certo? Então, vamos aqui, eu vou colocar um exemplo aqui, só para a gente trabalhar com ele, um exemplo pequeno, para ficar mais fácil, beleza? Só para a gente visualizar. Não precisa de anotar ainda não. Aqui, ó, um conjunto M, possui os elementos 7, 11 e 19. Beleza? Quantos elementos o conjunto M tem? 3. Beleza? Certo? Aí,
eu vou montar os subconjuntos, não vou? Montar subconjuntos, né? Entrando naquela definição de que nenhum dos subconjuntos do M terão o quê? Esses subconjuntos não terão elementos que não estejam no próprio M. E aí, quando eu for montar os subconjuntos, eu sempre vou pensar assim em relação aos elementos. Bom, decidi montar aqui um subconjunto, certo? Deu na telha, vou montar um subconjunto desse cara. Aí eu vou lá, abro aqui a minha chave, certo? E eu vou pensar, por exemplo, no set. Existem duas opções para ele, não existem? Estar ou não estar, beleza? Nessa aqui eu vou optar que ele esteja, beleza? Mas os outros eu vou optar que eles não estejam. Eu vou optar pela outra opção, certo? Vou optar aqui agora em montar, o 7 não vai estar e o 11 vai estar. Acompanhe a linha de raciocínio comigo para vocês entenderem o final, beleza? O final que interessa vocês entenderem. Agora eu vou montar um outro que o 7 eu quero que ele não esteja, eu vou optar pela segunda opção. O 11 também eu quero que ele não esteja, eu vou colocar a segunda opção. E vou montar o 19, tá bom? Agora eu vou montar subconjuntos com dois elementos, tá bom? O 7 eu vou botar ele. Eu vou botar o 11 também, mas eu vou optar pela segunda opção com o 19, não colocando ele, tá bom? Com o nosso... Agora eu vou montar com o 7 e com o 19, e o 11 não. E agora quem, pessoal? O 11 e o 19. Bom, de acordo com a nossa definição ali, né, que nós aprendemos, o que nós aprendemos em relação à definição? Que o conjunto vazio, ele é o que, gente? Ele é subconjunto de todo mundo, né? E no caso da montagem do conjunto vazio, é como se eu tivesse optado pela segunda opção em todos os elementos. Eu falei assim, ó, não quero que o 7 esteja, não quero que o 11 esteja e não quero que o 19 esteja, beleza? Eu optei pela segunda opção. Quem são as duas opções? Está pertencendo a esse subconjunto ou não está pertencendo a esse subconjunto, beleza? Elemento para conjunto. Pertencendo ou não, né? Aqui eu optei por 7, 11 e 19 não pertencerem a esse subconjunto. Já aqui no caso, eu falei também que todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Então, o próprio M é subconjunto dele mesmo? É, não é? Então, aqui, ó, faltou colocar ele, né? 7, 11 e 19. Tranquilo, gente? Bom, ficou fácil de contar na mão aqui, né? Certo? 8 o quê? 8 subconjuntos. Beleza? Todos eles entraram na definição de subconjunto, gente? Entraram na definição de subconjunto? Beleza? Nenhum desses conjuntinhos aqui, ó, tem o quê? Tem o quê? Elementos que não estejam aqui. Nenhum deles tem tipo um 5, um 29, um 32. Não, eles têm o quê? Ou tem o 7, ou tem o 11, ou tem o 19, ou tem dois deles, ou tem os três, ou não tem nenhum deles. Então entra na definição de subconjunto. Fez sentido? Vocês perceberam que para cada elemento tinham duas opções? Certo? Tranquilo? Isso nos dá uma conta, gente. Beleza? Eu vou anotar aqui, mas aqui agora eu vou usar isso aqui como rascunho, beleza? Mas por curiosidade, para vocês verem de onde que vem, tá bom? Mas por contexto seus, vocês têm que saber aplicar. Mas eu estou mostrando de onde vem para ficar mais claro. Então, por exemplo, primeiro elemento meu 7, quantas opções que eu tenho para ele? O segundo não é o 11? Tem duas opções. E para o 19 não tem duas opções? Duas opções. Beleza? Toda vez que eu vou montar, por exemplo, um subconjunto, eu tenho que levar em consideração os três, não é? Estarem ou não estarem presentes. Os três elementos que estão ali no nosso conjunto M. Então, por isso eu vou usar uma operação de multiplicação. E vocês vão entender de onde que vem essa operação de multiplicação. Se você vira para mim e fala o seguinte, isso está no nosso edital também, viu, gente? Análise combinatória, tá bom? Se você vira para mim e fala o seguinte, ó, vocês estão prestando atenção? Copia não, acho que eu aconselho vocês a prestar atenção. Um conselho. Eu tenho 3 camisas e 2 calças, eu estou indo para uma festa, beleza? De quantas formas que eu posso me vestir? Isso é o básico da análise combinatória que nós vamos aprender, beleza? Aí é o seguinte, você pensa assim, ó, para cada camisa que eu tenho, quantas opções de calça que você tem? 2, não é? 3 camisas e 2 calças. Para cada camisa eu tenho 2 calças. Total, 2 para essa camisa, 2 para essa, 6, não é? Ou seja, 3 vezes 2. Por quê? Para cada uma das camisas, 2 opções. 3 vezes o 2. Beleza? Olha aqui, para você que está estudando direito e está com a cara assim, não é todo mundo de direito que, viu, gente, para as câmeras, tá? Não é todo mundo de direito que tem dificuldade, né? Mas quem tem, não tem problema, beleza? Isso é normal. É a mesma coisa de me botar numa sala de direito, né? Assim, eu sou das exatas, né? Eu vou ter as minhas dificuldades, é normal isso.
Beleza? Olha para você ver. Eu tô... Vou colocar aqui, ó, calça e bermuda, beleza? Então, para uma calça 1, eu tenho o quê? A bermuda 1 e a bermuda 2. Para uma calça 2, eu tenho a bermuda 1, a bermuda 2 e a bermuda o quê? Bermuda 3, beleza? E para uma calça 3, aqui embaixo, eu tenho... Opa, aqui não tem nada de 3, não, gente. Que loucura que é essa aqui. É só duas mesmo. Beleza? B1 e B2, beleza? Certo? Então eu tenho 3 camisas e tenho 2 bermudas e quero ir para uma festa. Para essa eu tenho o quê? 2 opções, certo? Eu vou com essa camisa, mas eu tenho 2 opções. E com essa bermuda ou com essa. E com essa ou com essa. E com essa ou com essa. Por isso que aí, ao final das contas eu falei, gente, nós temos quantas formas de ir para a festa? 3 vezes 2, que é o quê? Que é meia dúzia, que é 6. Certo? Fez sentido, gente? A conta, o porquê de usar a multiplicação, vocês entenderam? É uma coisa lógica aqui, ó, certo? São 3 opções, para cada uma delas tem 2 opções. Na verdade, cada opção dessa, ela vai gerar 2 possibilidades. Cada camisa gera 2 possibilidades. 3 vezes 2. Se fossem, por exemplo, 3 camisas e 4 bermudas, seria 3 vezes 4, porque cada uma das 3 camisas gerariam quantas opções, pessoal? 4. 3 vezes 4 seriam 12. Fez sentido, gente? De verdade? Fez sentido? Já esclareceu um pouco? De verdade? Bom, a ideia aqui é a mesma. É parecida, não é? Assim, quando eu vou montar um subconjunto, eu não olho para os elementos e eu não vou montar observando os 3 elementos, esse e esse e esse elemento. Para cada um deles eu não tenho 2 opções. É como se isso fosse quantidade de camisas, quantidade de bermudas e quantidade de bonés, por exemplo. Beleza? 2 vezes 2 vezes 2 dá o quê? 2 elevado ao cubo, que é quanto, pessoal? 2 elevado ao cubo é 8, né, pessoal? Certo? Fez sentido de onde que vem isso aqui? Então, olha para vocês verem para o nosso expoente aqui, beleza? Nosso expoente é 3, não é? Por que é 3, pessoal? Porque são quantos elementos? 1, 2, 3. Certo? E qual que foi a quantidade aqui de subconjuntos? Não foi 8? Porque existe uma fórmula, pessoal, para calcular, que é a seguinte fórmula. É 2 elevado o quê? A n. Sendo o quê, pessoal? Sendo n a quantidade de quê, pessoal? A quantidade de elementos, perdão, do conjunto. Beleza? Isso aqui, ó, essa fórmula 2 elevado a n, ela me indica o número que de subconjuntos. Essa fórmula aqui, ela me indica o número, a quantidade, né? Vou colocar a quantidade de subconjuntos de um conjunto. De um conjunto com n elementos, beleza? Para ficar bem claro aqui, ó. Com n elementos. Com n elementos. Fez sentido, gente? De boa isso aqui? Então, por exemplo, aqui, ó, no caso do nosso m, ele não possui ali 3 elementos, certo? Qual que vai ser a quantidade de subconjuntos do m? 2 elevado a quê, pessoal? 2 elevado a 3, que é quanto? 8 subconjuntos. Beleza? Isso aqui, ó, conjuntos. Beleza? Certo? Isso aqui é a quantidade de subconjuntos de M. Fez sentido? De boa. Vocês entenderam a explicação, gente? Vocês entenderam isso aqui, ó? Entenderam mesmo? Ó, para cada elemento tem 2 opções.
E eu sempre preciso de olhar uma opção e a outra opção e a outra opção, certo? Pensando em cada elemento. São 3. Quantas opções? 2. 2, 2. 2 vezes 2 vezes 2. São a quantidade de opções que eu tenho. Igual o caso da bermuda aqui, ó, da camisa e da bermuda. São 3 opções de camisa para 2 o quê? De bermuda. 3 vezes 2, 6. Aqui, para todos os elementos, tem 2 opções. Pertencer ou não pertencer. Por isso, 2 vezes 2 vezes 2. Fez sentido, gente? Tranquilo? Isso é muito legal, essa questão assim da gente, de repente, voltar a estudar coisas que não estão na nossa profissão, né? Que não estão no nosso dia a dia. E isso é muito comum. E eu fiz questão assim de comentar aqui, gente, e para as câmeras, quem está em casa vendo aí, que não tem essa, tipo, a pessoa é de direito, ela vai ser ruim em matemática. Essa não é uma relação direta. Por exemplo, você não é ruim em matemática. Você está desacostumada, beleza? Não está no seu contexto. Eu não estou falando isso para você, fazer média, não é isso não. É uma verdade, beleza? É a mesma coisa de me colocar numa sala de direito para estudar assuntos lá de direito. Eu não sou da área. Então, de repente, no início terei uma dificuldade. Mas depois a gente, igual o Valtinho falou, depois a gente não há aquilo que a gente não consiga aprender. Beleza? Então, quero te motivar a não ficar desanimada, tá bom? Não fica desanimada. Beleza? Eu estou aqui para te ajudar. Para ajudar quem quiser aí. Fez sentido? Tranquilo mesmo? Só que posso fazer uma pergunta? Quem é de exatas aqui, levanta a mão. Tipo, engenharia e tal. Beleza. Quem é de biológicas aqui? Biológicas. Só para eu ter uma em relação à turma, beleza? E humanas, assim. Humanas. Acho que você não levanta. Você é de saúde, né? É da saúde. Beleza. Tranquilo. Isso é importante a gente entender o diagnóstico da turma, né? Como que a turma é. Você fez engenharia? Qual engenharia que você fez? Mecânica? Legal. Massa. Claro. Aqui? Isso, exatamente. Eu fui fazendo combinações, escolhe um. Para chegar no 8, na verdade, chegando no 8, eu fiz a seguinte: eu usei aqui não combinação. Eu usei o princípio da contagem, o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Eu pensei o seguinte, em relação aos elementos, beleza? Eu vou julgar os elementos, certo? Para cada um deles, quantas opções que eu tenho para cada um deles? 2 opções. E para montar um subconjunto, certo? Para montar um subconjunto, eu preciso de analisar os 3 elementos. Tal como para me vestir para ir à festa, eu preciso de olhar camisa e bermuda, eu preciso de fazer uma análise das possibilidades dos 3 elementos. Beleza? Para montar um subconjunto. E para cada montagem tem 2 opções, o quê? Tem 2 opções. O elemento estar ou não estar, beleza? No total vão ser quantas opções? 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse. O 8 vai ser gerado o total de possibilidades. Beleza? Então, assim, por exemplo, qual que é o total de possibilidades de grupos que eu posso tirar jogando 2 dados para cima? Para o primeiro dado vão ter quantas opções? Quantas opções que tem quando eu jogo para cima? Tem 6 opções, não é? E para o segundo tem quantas opções? 6 opções. 6 vezes 6 vão me dar o quê? 36 possibilidades. Quem são elas? Vamos supor, tirei 1 no primeiro. 1 e 2, 1 e 3, e assim por diante. 1 e 1, beleza? E aí vão dar 36 opções. Aqui é o contexto é o mesmo. E aqui é a mesma coisa. Aí eu posso montar um subconjunto em que o 7 está presente. Aí os outros 2 não estão. Agora, os 2 primeiros não estão, o 7 não está, o 11 está e o outro não está. Sempre, para cada elemento, vai estar sendo compreendida uma das 2 opções, pertencer ou não. Tal como para eu ir para a festa, vai estar sendo compreendida uma das 3 para camisa e uma das 3 para quem? Das 2 para bermuda. Para o dado, uma das 6 para o primeiro lançamento e uma das 6 para o segundo. Aqui, uma das 2 para o primeiro elemento, uma das 2 para o segundo elemento, uma das 3 para o quê? Das 2 para o terceiro elemento. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Beleza? São situações muito parecidas, beleza? Para explicar, eu estou usando o princípio fundamental da contagem, nem cheguei na combinação.
Aqui, de fato, existem o quê? 3 grupos que eu formo, né? Na verdade, aqui, ó, todos os grupos, né? Aqui eu vou formar a combinação de 3 elementos, eu vou escolher um. Aí eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3. Ah, de 3 eu vou escolher 2. Tem o quê? 3 possibilidades. De 3 eu vou escolher os 3. Tem uma possibilidade. Beleza? Dos 3 eu não vou escolher nenhum. Beleza? Tem essa aqui. Fez sentido, gente? Aquela questão do 2 vezes 2 vezes 2 ali, associando com a questão da camisa e da bermuda. Depois em casa, quando vocês forem estudar, né, deem uma revisada nisso. Mas se tiverem com dúvida ainda, me perguntem, beleza? Por que é importante, gente? Porque a análise combinatória tá o quê? Tá também faz parte do nosso conteúdo. E aos poucos a gente precisa ir jogando o quê? Jogando o conteúdo na cabeça de vocês, para quando chegar lá, vocês vão... Nossa, você lembra aquela vez que a gente comentou na aula de conjuntos, de análise combinatória, aquela situação e coisa e tal, beleza? Vocês vão conseguir associar melhor. Fez sentido, gente? Tranquilo mesmo? De verdade? Então tá bom. Maravilha. Agora, isso aqui é muito importante, 2 elevado a n, essa é a forma. Ah, então se um conjunto, por exemplo, tem 5 elementos, quantos subconjuntos que ele vai ter? 2 elevado a 5, que vão ser quantos elementos? 32, beleza? Certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Ah, se for 10, 2 elevado a 10, que é 1024, beleza? E assim por diante, você vai né, descobrindo essas coisas aí na matemática, certo? Sempre olhando o mesmo contexto. Maravilha? Fez sentido? Ok. Por exemplo, os conjuntos que têm 5 elementos, eu vou pensar o seguinte, bom, eu vou formar conjuntos com um elemento só, conjuntos com 2, conjuntos com 3, conjuntos com 4, o conjunto próprio que tem 5 e o que? O conjunto vazio. Beleza? Sempre essa ideia aqui, ó. Conjunto com 1, conjunto com 2 dos 3, conjunto com os 3 e conjunto vazio, certo? Por isso que à medida que aumenta o número de elementos, o quê? Aumenta o número de subconjuntos. Fez sentido, gente? De verdade mesmo? Posso...